Fala aí, pessoal! Aqui é o professor Tião, tá? Com mais uma aula de física, e na aula de física de hoje a gente vai trabalhar equação de Torricelli. Pessoal, a gente continua trabalhando com MRUV, né? Movimento retilíneo uniformemente variado, no qual a aceleração é constante, não é isso? E nós temos uma questão da aula passada ainda para corrigir, tá certo? Nessa questão, a gente trabalha com a função horária das posições. Então vamos ver aqui, ó, função horária das posições do MRUV. Nessa questão aqui, a gente tem um corpo que se desloca sobre uma trajetória retilínea com aceleração constante, a MRUV, né? Obedecendo essa função horária aqui, tá aqui a função horária aqui, tá? Que orienta aí o movimento, tá certo? E pede para determinar, pessoal, a posição inicial, S0, a velocidade inicial, V0, e a aceleração. Tudo que a gente tem que fazer, tá? É pegar aqui a função horária na forma geral e comparar com a função horária que foi dada, que é essa daqui. Daí a gente tem no S0, na posição inicial, menos 80 metros. Na velocidade inicial, a gente tem 80 metros por segundo. E na aceleração, aqui ó, a gente tem 1/2 da aceleração. Para escrevermos a aceleração, a gente tem que multiplicar, tá? Então, 2 vezes 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Porque o valor que aparece aqui é a metade da aceleração. Então, para eu encontrar a aceleração, multiplico por 2. 2 vezes 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Resolvida aí a letra A. A letra B pede a função horária da velocidade, pessoal. Ó, a função horária da velocidade no MRUV é essa aqui, ó, tá? Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então a gente substitui aqui, ó, velocidade inicial e aceleração. E aí eu já tenho, né, a função horária da velocidade, que nos permite determinar a velocidade de qualquer móvel no MRUV em qualquer instante de tempo, beleza? Bom, seguindo aí, a gente tem a letra C, que pede um instante em que o corpo passa pela posição de 200 metros. Então vamos lá, ó, letra C, pego a função horária que foi dada, né? E nela eu substituo o S por 200. Aí fica 200 igual a menos 80 mais 8t mais 2t ao quadrado. Usando aí a relação de igualdade, né? Se 200 é igual a menos 80 mais 8t mais 2t ao quadrado, 2t ao quadrado mais 8t menos 80 é igual a 200. Não precisa mudar sinal de ninguém, tá, pessoal? E eu já coloquei aqui os expoentes na ordem correta, tá? E a gente vai ter 2t ao quadrado mais 8t menos 80 menos 200, né? Ó, 200 passa negativo. 2t ao quadrado mais 8t menos sinais iguais. Conserve soma menos 280 igual a 0. Certo, pessoal? A gente tem uma equaçãozinha aqui do segundo grau na incógnita t. Beleza? Bom, agora a gente vai para o delta, tá? É assim que a gente resolve, né? Uma equaçãozinha do segundo grau, primeiro discriminante, depois fórmula de Bhaskara, tal. Então tá aqui, discriminante. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta igual a... Quem é o b? 8. 8 aqui, ó, 8, né? 8 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o a? O 2. Quem é o C? Menos 280. Delta igual a 8 ao quadrado, 64, tá aqui, ó. Menos 4 vezes 2, 8. Menos 8 vezes menos 280. Delta igual a 64, eu não posso subtrair aqui, tá, pessoal? Se subtrair vai dar uma zebra tão danada, tá, pessoal? Então não subtrai não, tá certo? Não subtrai, você tem que efetuar primeiro a multiplicação fazendo jogo de sinais. Menos por menos dá mais. 8 vezes 280, 2.240. Agora eu posso somar que vai dar 2.340.
4, beleza? Então a gente vem para cá para a fórmula de Bhaskara, onde eu tenho o tempo, o intervalo de tempo, igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Tempo igual a b, quem é o b? Menos 8 aqui, ó, melhor, mais 8, né? Só que faz jogo de sinais, mais por menos dá menos, aí fica menos 8. Mais ou menos raiz quadrada de 2304, tá aqui no lugar do delta, 2304. 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 2, tempo igual a menos 8. Qual é a raiz quadrada de 2304? 48, tá aqui, dividido por 2 vezes 2, 4. Tempo igual a... Pessoal, a gente vai pegar, tá? A gente vai pegar só o valor positivo, porque a gente já viu que não tem em física tempo negativo, né? A gente vai ter que ter um valor positivo aí, então eu só pego o sinalzinho positivo. Menos 8 mais 48 igual a 40. 40 dividido por 4. Então, pessoal, o nosso instante de tempo em que a posição é de 200 metros é de 10 segundos, tá? No instante de 10 segundos vai estar na posição de 200 metros, beleza? Seguindo aí, a gente tem a letra D que pergunta: bom, se no instante de 10 segundos está numa posição de 200 metros e no instante de 25 segundos vai estar em qual posição? Pego aí a função horária que foi dada na questão, S igual a menos 80 mais 8t mais 2t ao quadrado, tá? E eu substituo, pessoal, o t, tá? O tzinho aqui, ó, por 25. Posição igual a menos 80 mais 8 vezes 25 mais 2 vezes 25 ao quadrado. Posição igual a menos 80 mais 8 vezes 25, 200, tá aqui 200, né? Mais 2 vezes 25, eu tenho que resolver primeiro a potência, dá 625, né, pessoal? 25 ao quadrado, 625. Posição igual a... Aqui eu posso efetuar sinais diferentes, sinal do maior e subtrai, dá 120 positivo. 2 vezes 625 dá 1.250 mais 120, 1.370 metros. Então imagine que tá, pessoal, imagine aqui que o corpo continua nessa trajetória retilínea aqui. Depois de 25 segundos ele vai estar na posição de 1.370 metros, beleza? Ok, pessoal, então vamos lá para a equação de Torricelli. Tá? Na equação de Torricelli, ela relaciona, tá certo aí? Ela relaciona diretamente a velocidade com o espaço percorrido, tá? E tem por principal vantagem a utilização do fato que é uma equação que não depende do tempo, tá, pessoal? A gente pode determinar a velocidade, a posição, sem precisar do tempo, tá? Então tá aqui a equação de Torricelli, ó, tá? A gente tem aqui a distância percorrida, né? A gente tem a velocidade. Vamos começar aqui, ó. A gente tem o que? Velocidade final elevada ao quadrado. Essa aqui é a equaçãozinha de Torricelli. A gente não trabalha com o tempo, tá? Não aparece o tempo aqui, tá? Velocidade inicial também ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. Essa aceleraçãozinha ela é constante, né? E a variação, né, a distância percorrida pelo móvel, a variação da posição é a distância percorrida pelo móvel, que também pode ser definida por posição final menos posição inicial, beleza, pessoal? Vamos fazer um exemplo? Tá legal, vamos lá, tá? Vamos trabalhar aqui com essa equaçãozinha de Torricelli, tá? Essa é a nossa formulazinha e vamos lá. Exemplos. No primeiro exemplo, a gente tem uma bicicleta, pessoal, que tem velocidade inicial de 4 metros por segundo. E ela adquire uma aceleração de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Aí vem a pergunta: qual é a sua velocidade após percorrer uma distância de 50 metros? Então a gente tem que determinar a velocidade final, né, pessoal? A velocidade final, sabendo que a inicial é de 4 metros por segundo,
sabendo que a aceleração é de 1,8 metros por segundo ao quadrado e que, né, a distância percorrida é de 50 metros. Tá aqui, ó. A gente tem os dados que a gente precisa para trabalhar na equaçãozinha de Torricelli, tá? Então vai ficar v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Substituindo na fórmula, tá, os valores que a gente tem, fica a velocidade inicial, 4 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, 1,8 vezes a distância, que é 50 metros. Velocidade ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16, tá aqui, ó. 2 vezes 1,8 dá 3,6 vezes 50. Quem quiser multiplicar logo direto, pode multiplicar, não vai fazer diferença nenhuma, tá certo, pessoal? Só não pode somar o 16 com 3,6, porque a gente tem que efetuar primeiro as multiplicações. Daí fica velocidade ao quadrado igual a 16, 3,6 vezes 50 dá 180. Velocidade ao quadrado, agora eu posso somar, dá 196, tá? Velocidade igual a raiz quadrada de 196, velocidade 14 metros por segundo, pessoal. A velocidade inicial é de 4 metros por segundo, a uma aceleração constante de 1,8 metros por segundo, tá? A gente vai ter, depois de 50 metros percorrido, uma velocidade de 14 metros por segundo, beleza? Ok, pessoal, vamos para mais um exemplo, tá? E depois a gente tem uma listinha de exercícios, certo? Vamos lá? Exemplo 2. Um carro corre a uma velocidade de 20 metros por segundo. Quando freado, tá? Aí o carro vai frear, né? Ó, velocidade inicial, 20 metros por segundo. Velocidade final, quando ele está parado, é 0, tá? Aí, após percorrer 50 metros. Pergunta, calcule a aceleração, que na verdade é uma desaceleração, porque a velocidade vai diminuindo, né? Então vamos ver aqui até o momento em que o veículo para, né? Até o momento em que o carro para. Então a gente tem velocidade final 0, velocidade inicial 20 metros por segundo, a aceleração é o que a gente vai encontrar, a distância percorrida de 50 metros, tá? Então vamos ver aqui, formulazinha, equação de Torricelli está aqui, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, ou melhor, distância percorrida aí, né? Então a gente tem 0 ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração que eu estou procurando vezes 50. 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado dá 400, mais 2 vezes 50, 100A. Aí a gente usa a relaçãozinha, né? Aquela relaçãozinha de igualdade. Se 0 é igual a 400 mais 100A, 400 mais 100A também é igual a 0. Seguindo aí, 100A igual a o 400 passa negativo para o segundo membro. A aceleração é menos 400 dividido por 100. A aceleração negativa, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Essa é a equação de Torricelli, tá? Ela serve para determinar a velocidade final, velocidade inicial, distância percorrida, a aceleração sem o tempo, tá certo? A gente não precisa trabalhar com o tempo, tá? Então ela relaciona, tá? Esses elementos aí da fórmula, tá certo? Do MRUV, sem precisar do tempo, beleza? Então, pessoal, deixo aqui essa listinha de exercícios para vocês. Bons estudos, dúvidas no WhatsApp, beleza? Forte abraço a todos, bom final de semana. Qualquer coisa, pessoal, estou à disposição. Valeu!